verdades objetivas. Os criminosos modernos, os anarquistas, por exemplo, não receiam nem além, nem o inferno, só tremem diante da justiça terrena. Mas o ocultismo lhes ensinará que os efeitos seguem-se à causa, e que suas ações terão consequências inevitáveis, porque, mesmo quando o criminoso moribundo não esteja monoideizado pelo remorso ou pela voz da consciência, inevitavelmente encantará a vítima no além, a vítima que ele mesmo monoideizou, despertando nela sentimentos de ódio ou vingança, os quais, reforçados pelas faculdades ocultas, mobilizarão para perseguir o malfeitor, o que por certo será um castigo infernal. Do exemplo que citei no outro lugar e referi nas memórias de meu pai, vê-se o quanto esse castigo pode ser longo. Kerner conta o caso de um fantasma encadeado ao lugar onde havia enganado a uns órfãos por alguns vinténs. Podemos tirar deduções metafísicas destes fatos, reveladores de que até mesmo pequenas faltas, se na hora da morte forem vivamente sentidos, transformam-se em ideias monoideicas no além. Certa moça, que dormia num quarto mal assombrado, viu o fantasma de uma mulher idosa inclinar sobre ela como quem fizesse esforço para falar. Meses depois, essa moça esteve numa sessão espírita em que se manifestou o espírito de uma Sarah Clark, outrora criada em casa de uma sua tia. Esse espírito confessou que baldadamente tentara comunicar-se com ela no quarto mal assombrado, a fim de confessar os furtos que cometera em casa de sua tia, furtos que descreveu com pormenores, e também lhe pedira a intercessão perante a tia para que a perdoasse. Em consequência dessas revelações, a vítima dos furtos pôde reaver os objetos desaparecidos e sinceramente perdoou as faltas de Sarah. Depois disso nunca mais houve manifestação nenhuma no quarto mal assombrado. Admitamos que um desencarnado peça que se digam missas pelo repouso de sua alma. O católico, presente à sessão, considera a comunicação como autêntica, pois que nela veio uma confirmação de sua fé, a qual lhe diz que as missas para os mortos, afora o valor indiscutível que tem para os cofres da igreja, significam ainda uma vantagem metafísica para o defunto. O livre pensador presente à mesma sessão, e que se ri das missas, encara a comunicação como falsa, e nela só vê a obra do médium. Os dois se enganam. A comunicação pode, perfeitamente, ser autêntica, não obstante o estranho desejo que exprime. Pode-se dar muito bem que o moribundo, preso do temor no momento de deixar a terra, tenha pensado nas missas a rezar em si pelo repouso de sua alma e com essa autossugestão se foi para o além. Conta Eusébio que a mártir Portamiana apareceu depois da morte a vários pagãos e exortou a converterem. Como não se pode imaginar um Martim sem um profundo monoideísmo, admitindo de boa mente a veracidade da história, mas evitarei a tirar conclusões teológicas. Chardeu conta de um fantasma que, a bem de sua alma, pediu que fizesse uma peregrinação que ele outrora prometera e não pode executar e não puder executar. Pouco tempo depois exigiu que se dissessem missas pelo repouso de sua alma. Indicou um lugar onde se acharia o dinheiro, dinheiro que de fato foi encontrado. Stilling menciona o fantasma quando vivo havia tomado de empréstimos chapas de lanterna mágica, e não pudera devolver, exigia agora que as entregassem ao proprietário. Temos de explicar todos esses casos psicologicamente, porque nada tem que ver com o regime do além. Os espíritas que, baseando nas revelações dos fantasmas, arranjam e pintam além de acordo com essas comunicações, fez dele um lugar tão lamentável que se torna preferível um céu pintado pelos capuchinhos. Há, certamente, casos em que o remorso que os defuntos levam para o além corresponde à importância do crime cometido, o que prova que a voz da consciência é bem a voz do nosso eu transcendental. Candial disse: muitos relatos sobre almas do outro mundo nos dariam uma ideia totalmente errônea do além, se nós os não analisássemos psicologicamente.
Goes observou que as historias de almas do outro mundo se referiam com muita frequência a acontecimentos ocorridos no instante da morte, e daí concluiu sobre a existência de uma relação entre o momento da morte e a causa da manifestação. E justamente o que acontece quando pessoas morrem assoberbadas por monoideísmos de que não puderam desembaraçar-se. Goes conta o caso da criada de má conduta que havia injuriado o padre da aldeia e, antes de morrer, quisera pedir-lhe perdão, mas morreu antes disso. Logo depois de sua morte, a casa do padre ficou mal assombrada, com fenômenos extraordinários que se deram por 3 meses. Outro caso desse gênero aconteceu com a vidente de Prevorst. Um fantasma apareceu e mostrou uma folha de papel coberto de números e o que extraordinários a vidente explicou o fenômeno psicologicamente como um monoideísmo que o defunto levara consigo ao morrer. O defunto desejara conversar com sua mulher a respeito daquelas notas, mas como não esperava morrer tão subitamente, levou com a alma a morrer, como se fosse parte do seu corpo. Morreu com a ideia fixa na folha de papel. Levou este pensamento para o além, e é isso que ainda o prende a este mundo e não lhe dá repouso. A vidente não vira, nem conhecerá o defunto, mas o pintou tão exatamente que o tornou reconhecível. Durante o sono magnético, a vidente transportou para o lugar onde a folha devia achar-se e onde de fato foi encontrar. Paracelso já dissera que as almas penadas, pessoas mortas em fortes agitações causadas ódio ou pela vingança. Essas paixões facilmente produzem um monoideísmo que evolui e causa a aparição das almas penadas. Um certo Peralt foi o causador de uma mulher perder a casa. No momento da morte, essa mulher desejou vingar-se atormentando o novo proprietário, e a casa, com efeito, ficou mal assombrada. Goethe conta caso análogo na Palestra dos Emigrados. O que diz sobre a cantora italiana Antonellia Real. Mas a verdadeira heroína foi a célebre atriz francesa Clairon, que, morta em 1803, citou o fato em suas memórias. A Clairon tinha um adorador de quem não gostava, e recusou-se a ir vê-lo no momento da morte. A criatura morreu exclamando num acesso de desespero bárbaro: "Hei de persegui-la depois da minha morte com tanta insistência como em vida." Essas perseguições duraram 2 anos. O tempo que haviam durado as relações entre ambos. Às vezes era um grito penetrante o que ela ouvia, e também era ouvido pelos íntimos. Outras vezes, estrondo semelhante a disparos de arma de fogo, ou então aplausos como os que o defunto ouvira no teatro quando a Clairon representava, e, finalmente, sons como o eco da voz que o enlevara outrora. Os frequentes casos em que as vítimas voltam para revelar o crime têm explicação idêntica. E que o terror, o ódio e a vingança dão lugar a verdadeiros monoideísmos. Há o caso do juiz de Segur, de Toulouse. Certa vez, voltando de Paris, se viu obrigado a pousar num albergue de aldeia. Durante a noite apareceu-lhe um fantasma coberto de sangue, contando que o seu próprio filho o matara. Cortaram em pedaços e enterraram o campo. E pediu ao juiz que desse ao assassino o castigo adequado. Feita a investigação, foi verificada a realidade dos fatos, e o criminoso recebeu a punição. Poderão alegar que não se trata aqui de um caso de espiritismo, mas simplesmente dramatização de um sonho retrospectivo. O prosseguimento da história prova o contrário. A vítima apareceu de novo ao juiz, perguntando de que maneira podia demonstrar-lhe a sua gratidão. "Avisando-me da hora da minha morte para que possa preparar-me", respondeu o juiz. O fantasma prometeu avisá-lo com 8 dias de antecedência. Anos depois alguém bateu de noite à porta, juiz, com veemência, mas não foi visto ninguém. Depois de novas pancadas, de Segur em pessoa atendeu, e viu o fantasma, o qual lhe anunciou a morte dentro de 8 dias. Efetivamente, o juiz foi morto em sua própria residência por um amante da criada que o confundiu com um rival. A história das almas penadas com frequência menciona fantasmas às voltas com tesouros enterrados. Os tesouros têm,
De fato, muita força para fascinar os últimos pensamentos de um moribundo. Stilling nos conta do fantasma que aparecia um moço, conjurando-o a cavar o chão em certo ponto, num prado, pois que lá havia dinheiro. Neste caso é o próprio fantasma que aplica a teoria do monoideísmo, dizendo não ter repouso por ter estado preso a esse pensamento na hora de morrer. Outro aspecto interessante é o do fantasma comportar-se, com referência aos seus eflúvios ódicos, como faria um vivo. O rapaz resistiu-lhe à súplica, e diante disso o fantasma fez jorrar fogo da ponta dos seus dedos. Exatamente o que Reichenbach observou com os sensitivos vivamente emocionados. Pequenos detalhes característicos, como esses, confirmam, para o conhecedor, a verdade do relato, ao passo que para os céticos significam apenas acessórios filhos da imaginação fantasista. E, portanto, verdade que os monoideísmos concebidos no momento da morte e levados para o novo estado do além, lá se traduzem em ações da mesma forma que os monoideísmos artificiais sugeridos por um hipnotizador como ordem pós-hipnótica. O paciente, que recebe essa ordem durante o sono hipnótico, tudo ignora, absolutamente ao despertar, mas quando chega a hora fixada para a execução da ordem, executa como um automato, sem lembrar-se do motivo que o faz agir. A mesma coisa deve acontecer com o defunto. Prossegue no impulso recebido do seu tumunoideísmo, sem que isso influa no seu modo de existência no além. O fenômeno explica um estado sonhador e sonolento que observamos a atitude dos monoideizados, quer se trate de um sonâmbulo natural, de um hipnotizado, de um duplo exteriorizado ou do fantasma de um desencarnado. Podemos dizer, psicologicamente falando, que o mais importante para um moribundo não é passar da vida para a morte, como não é, para o hipnotizado passar do sono para o despertar. Só a nossa ignorância provoca o terror inspirado pela morte. Citemos um exemplo, um tal Son Stromberg que morreu em New Stockholm, Canadá, a 31 de março de 1890, deixando mulher e 3 filhos. Suas últimas palavras ao padre que o assistiu foram pedindo que advertisse a esposa para comunicar sua morte aos parentes que ele tinha em Jämtland, na Suécia. Por falta de endereços, entretanto, a viúva nada fez, e o defunto comportou-se como era de esperar, em vista do monoideísmo com que se fora para o outro mundo. 3 dias depois do falecimento, a 3 de abril de 1890, uma senhora em casa de M.R. Fiedler, em Gotemburgo, na Suécia, escreveu automaticamente estas palavras: Son Stromberg. M.R. Fiedler achava-se então na Inglaterra e só teve conhecimento do fato a 2 de junho. Dias depois promoveu em sua casa uma sessão espírita em que tomaram parte Aksakov, Butlerov, o general Galiano, o Dr. Eliot e Eli Fiedler, mas a família. Enquanto conversavam sobre fotografias espíritas, ocorreu automaticamente a seguinte comunicação. No espírito que dizia ter se desencarnado na América, Stromberg pede que comuniquem à sua família que ele morreu a 13 de março. Não, está errado no Wisconsin. Não, creio que também está errado. Esqueci-me de declarar que ele falou ter vivido em Gilande. Não. Não é isso. Há nesta terra algum lugar que se denomine assim? Em suma, ele morreu em qualquer parte e deixou meia dúzia de filhos. Está errado. E uma mulher, todos vivendo na América. Os assistentes pediram ao manifestante que lhes desse o endereço da viúva de Stromberg, e a comunicação prosseguiu. Não, ele morreu na América, mas seus pais vivem em qualquer ponto aqui nesta terra. Não guardarei o endereço, vou procurar amanhã. Não pensei nisso. Os assistentes voltaram ao assunto das fotografias e estavam a debater quando foram interrompidos por outra comunicação na qual se pedia para se reunirem no dia seguinte, pois o próprio Stromberg iria aparecer. No dia seguinte, quando no decorrer da sessão foi descortinada a cabina, os assistentes viram com muita nitidez ao clarão do magnésio,
O médium sentado em transe e, por trás dele, a cabeça e ombros de um homem estranho. Pela escrita automática sob SEC desconhecido era Stromberg, e os erros da comunicação precedente foram corrigidos. Nessa nova comunicação Stromberg declarou que não nascerá no Wisconsin, mas em New Stockholm, que não morrerá 13 de março, A3, que seus pais não se achavam em Ginland mas em Gintland e que ele tinha 3 filhos. Reportando-me ao relatório de M.R. Fiat, tenho ainda de frisar que as informações tomadas confirmaram o exato das comunicações, em que a fotografia do fantasma de Stromberg, enviada para a América, foi reconhecida como muito semelhante. Apenas Stromberg não usava barba ao modo da fotografia. Esta observação é de muita importância para o estudo das materializações. Numa amputação o paciente tem o sentimento da integridade no membro amputado. O sonâmbulo, presente à amputação, vê o membro intacto depois da operação, e o magnetizador pode agir sobre o membro fluídico. No presente caso vemos que a barba, cortada por Stromberg enquanto vivo, existia, de qualquer forma, no seu estado astral. Todos estes fenômenos provam que o corpo astral é o verdadeiro portador da força vital, e que não se ressente da perda de um membro mais do que da perda do corpo inteiro. Notemos ainda no caso mencionado, o quanto o espírito comunicante se revela terreno. Permanece embrulhão como em vida e a morte nada muda no seu caráter. No segundo dia ele trouxe Stromberg, o qual continua sob a impressão da ideia fixa que assoberbava antes de morrer. Como a passagem da vida para a morte parece insignificante e como a vida no além se assemelha à nossa. Acabo de frisar, linhas acima, que o sonâmbulo procura converter ideias em ação, quando impressionado pela forte autossugestão atormenta. Se, portanto, a passagem da vida para a morte é de tão pouca importância, seria perfeitamente natural admitir que um semelhante monodeísmo não pode ser anulado nem mesmo pela morte. O caso seguinte tende a prová-lo. Um operário sem instrução, de nome James residente na América, que só a frequentar escola até a idade de 13 anos, observou por acaso, em 1872 que possuía notável dom para escrita automática. No mês de outubro do mesmo ano escreveu uma comunicação dirigida a si mesmo e pretensamente advinda de Charles Dickens, morta na Inglaterra em 1870. Dickens pedia-lhe para dedicar todo o seu tempo, a partir de 15 de outubro, ao recebimento de um seu romance inacabado, The Mystery of Edinburgh. Esse romance, assim completado por meio da escrita automática de um homem sem instrução, foi impresso em Brattleboro, em 1873. Um dos grandes jornais de Nova York abriu um inquérito sobre o livro, na qual foi constatado que quanto às figuras típicas, ao estilo, ao meneio característico das frases, até mesmo quanto à ortografia, bem como à descrição minuciosa dos logradouros de Londres, tudo se casava perfeitamente com a primeira parte da obra de Dickens, feita em vida. Outras notaram diferença no estilo, mas nada hectares de extraordinário em que as produções inspiradas sejam de leve tingidas pelo espírito do médium. Quanto a mim, pessoalmente, não posso emitir opinião. A edição do livro está esgotada, não pude obtê-lo. Mas quando julgo psicologicamente o caso, levo minha atenção para o fato de que Dickens, tendo trabalhado na obra até 2 horas antes da morte, muito provavelmente levou esse monoideísmo para o além, porque as poucas horas que separam um estado do outro e a nenhuma importância que representa a passagem da vida para a morte, não teriam podido influenciar o seu operoso espírito mais do que o faria o simples descanso de uma noite terrestre. As condições em que os monoideísmos, as autossugestões e as sugestões estranhas ocorrem são, portanto, idênticos para os sonâmbulos e os fantasmas. Se eu der a um hipnotizado ordem post-hipnótica para vir visitar-me dentro de 8 dias, ele o fará sem perceber a causa que o leva a agir. Se, igualmente,
Eu sugestionar um moribundo a mostrar-se dentro de certo prazo num lugar determinado, ele levará consigo a sugestão e realizará. Não foi tentada ainda essa experiência, mas numerosos casos de amigos eram mutuamente mostrar-se depois da morte. Em muitos desses casos a promessa foi cumprida. Vários casos assim encontram-se nos fantasmas dos vivos. O mais frequente, em que não se realizem, mas as exceções é a minha regra. Porque tais promessas só podem tornar-se monoideicas se forem feitas no leito de morte ou, pelo menos, se forem recordadas à memória nesse momento supremo. Isso é raro, porque no momento de deixar a Terra em geral nos preocupamos de coisas muito diferentes. Quando Stella, esposa de Livermore, em Nova York, sentiu-se prestes a morrer, diante da dor do marido exprimiu o desejo ardente de aparecer-lhe depois da morte. Nenhum nem outro admitiam o espiritismo, e pois consideravam a separação como eterna. O médico da família tocou no espiritismo para Livermore, que não lhe deu tento. Como, todavia, tinha esse médico em grande conta, decidiu-se um dia acompanhá-lo à casa da médium Katy Fox, tão celebrizada mais tarde pelas experiências feitas com William Crookes. Sessões realizaram-se em 4 casas diferentes, com Livermore quase sempre a sós com o médium. Durante uma das sessões, uma série de pancadinhas ditou estas palavras: "Aqui estou presente com uma forma." Em seguida uma bola de fogo apareceu, crepitante, e logo tomou a forma de uma cabeça coberta de véu. Em seguida a forma toda de Stella fez-se visível. Livermore não largou as mãos da médium durante todo o tempo da transformação. O fantasma apoiou a cabeça nos seus ombros, com os cabelos a lhe cobrirem o rosto. Permaneceu visível por meia hora. Passou diante no espelho e foi vista sua imagem refletir-se nele. Não podia, portanto, ser caso de alucinação. Tendo desabado uma chuva forte, o fantasma de Stella declarou que não podia persistir em vista da mudança do tempo. Livermore tomou parte em 388 sessões, no decurso de 6 anos, e por 16 vezes viu a forma de Stella. Schlichtegro, em sua necrologia do ano de 1795, nos conta um caso interessante, que prova poderem os fantasmas provocar sonhos artificiais, exatamente como o fazem os vivos por meio das forças ocultas. Um tal Cloquembrin perdeu, em Hanover, no ano de 1776, seu amigo Struve. Eles haviam conversado com frequência sobre a vida no além e prometeu-se mutuamente que o primeiro a morrer apareceria ao sobrevivente. Logo depois da morte de Struve, Cloquembrin sonhou que lhe entregavam uma carta de Struve em que lhe dizia: "Caro Cloquembrin, hectares, é efetivamente uma vida depois da morte, mas é complemente outra e bem melhor do que imaginamos. Adeus." Mais abaixo, em postscriptum, não creia que é um sonho que está tendo. Eu prometi dar notícias depois de minha morte. Este é o único meio de que disponho para comunicar-me. Lord Blogon conta em suas memórias que ele havia feito um pacto semelhante com um dos seus colegas de universidade. Mas o amigo partiu para as Índias e Blogon a esqueceu completamente. Certo dia, quando tomava banho, pareceu-lhe a fantasma do amigo e Blogon desmaiou. De volta a Edimburgo, recebeu carta anunciando a morte desse amigo, ocorrida no dia em que Lord Blogon viu o seu fantasma. E evidente que no instante da morte o amigo se recordara da promessa. Os casos dessa ordem são ainda relativamente raros, não, talvez, porque os moribundos não se recordem das promessas, sim porque as condições de visibilidade são difíceis de obter. Se, portanto, vemos as autossugestões dos moribundos se realizarem depois da morte, é que há, sem dúvida nenhuma, uma força tendente a manifestar-se, inerente a cada pensamento, como observamos ao estudar as forças psíquicas dos vivos. Isso não prova, todavia, que o estado psicológico do defunto se reduz exclusivamente a obedecer ao seu monoideísmo.
Este não passa de um fenômeno acessório, como a execução de uma sugestão post-hipnótica no decorrer da vida cotidiana. E mesmo duvidoso que a consciência do defunto tome parte na realização do monoideísmo, da mesma forma porque um sonâmbulo natural não tem consciência do trabalho que executa durante o sono. O monoideísmo de uma pessoa pode conduzi-la ao além durante o sono normal, isto é, podem libertar-lhe as faculdades ocultas sem que a consciência cerebral disso tenha noção. Assim como o monoideísmo no espírito pode conduzi-lo à Terra sem que a consciência tome conhecimento de tal coisa. A realização de um monoideísmo póstumo não passa, talvez, de um sonho do espírito. O estado psicológico dos defuntos não pode tornar-se para nós um fato experimental, ao menos no presente, uma vez que os pensamentos dos defuntos não estão destacados da Terra e para lá se voltam algumas vezes. Mas muitas mais coisas ocorrem na alma do defunto, das quais não temos nenhum conhecimento. Não podemos, nessas condições, tirar conclusões definitivas sobre a sua sorte, nem sobre o seu gênero de vida no além, base nas observações defeituosas de que dispomos. Nisso reside o erro mais grave dos espíritas. Em lugar de ter o espiritismo como um ramo do ocultismo, eles estudam unicamente esse ramo e se baseiam suas opiniões sobre o além exclusivamente nos ensinamentos assim adquiridos. Mas esse ramo não basta nem mesmo para explicar os chamados fenômenos físicos, porque um fantasma que regressa a um meio que não mais responde à sua natureza, acha-se limitado nos seus movimentos pelas leis físicas reinantes nesse meio. Não possuímos, portanto, um espiritismo que nos dê a chave do além. Temos apenas um espiritismo que nos informa sobre os fenômenos que interligam os dois mundos. O filósofo Hartmann também cometeu o erro de querer explicar o além exclusivamente pelo espiritismo, e que só conhecia esse ramo do ocultismo, no qual, entretanto, nunca tentou experiências pessoais. No opúsculo em que trata da questão, Hartmann pinta um quadro horrível do além, tal como seria se os fenômenos espíritas fossem o resultado de manifestações dos espíritos, e atribui depois ao espiritismo a fantasmagoria que ele próprio criou. Mas tal conclusão é exclusivamente de Hartmann. Ele parte do princípio errôneo de que os seres do além podem comportar-se em nossa esfera tão livremente como na deles, e considera as ideias que ainda os prendem à Terra como sendo toda a sua vida consciente. De acordo com a lógica de Hartmann, devíamos também admitir que as pancadinhas são os únicos meios de comunicação dos espíritos, mesmo no além, ao passo que, na realidade, elas são apenas um meio rudimentar de entrar em relação com este mundo, no início das manifestações. Se aplicarmos essa lógica aos nossos meios de comunicação terrestre, os europeus teriam de considerar os americanos como mudos, pois que estes empregam apenas leves toques elétricos para se comunicarem conosco através do oceano. A fim de termos ideia da língua real do além, cumpre-nos consultar outros ramos do ocultismo, e veremos logo a transmissão do pensamento entre os homens dotados de faculdades ocultas. Seria essa, sim, uma linguagem digna dos fatos. O mesmo se dá com todas as conclusões que Hartmann tira do espiritismo. São falsas porque se baseia na maior ignorância do assunto. E provável que no mundo dos espíritos existam gradações intelectuais e morais, como vemos terra, porque a morte não nos transforma em santos ou gênios. A probabilidade é de haver espíritos ignorantes e sábios, os que conheçam as forças do seu elemento e os que as desconheçam, tal como há entre nós na terra. Não podemos, portanto, esperar vê-los informado por inspiração, sobre as condições que lhes permitam agir em nossa esfera. Aqui mostrar-se-ão tão desajeitados como sonâmbulos que se servem de suas faculdades ocultas. E certo que podemos transportar-nos para além, pois que somos espíritos, mesmo quando ainda em condição terrena, mas, como espíritos não têm consciência de tal coisa, nem sabemos nos servir dessas faculdades. No fundo, os dois mundos ainda estão absolutamente separados.
Eis porque o espiritismo atual tem tanto de indefinido, de defeituoso, de obscuro, de confusa. Podemos considerá-lo um ensaio elementar do que o quitares de servir de começo para a união final dos dois mundos. O progresso deve ser favorecido dos dois lados, com os espíritos a trabalharem na tarefa tanto quanto nós. Mas até agora ainda não foi feito nenhum grande esforço nesse sentido, nem cá, nem lá. Os cépticos erram, todavia, em pretender que os espíritos se comportam ingenuamente. Esses cavaleiros começam por negar a existência dos espíritos, depois nos dizem como eles deveriam ser, se existissem. Desse modo qualificam o não ser. Para julgar os espíritos é forçoso lembrar-nos de que eles se acham restringidos em seus movimentos por leis físicas que os impedem de ampliar o campo de ação. Quanto às ingenuidades intelectuais das comunicações, efetivamente muito comuns, nisso apenas veja a prova de que de produto de mortais desencarnados, já que a tolice é ainda o que prevalece neste mundo. Enquanto o espiritismo permanecer em tentames, as mentalidades sérias evitarão tirar conclusões como as de Artmann. Para julgar o quanto tais conclusões podem ser errôneas, basta considerar os fenômenos tão enganosos, e tão frequentes, que formam o que se denominou o teatro das almas penadas. São cenas da vida no espírito que se repetem sempre sob o mesmo aspecto e sempre com os mesmos personagens. Admitamos que uma infanticida apareça por várias vezes no lugar do crime, trazendo o filho morto nos braços. Segundo a teoria espírita de Artmann, a assassina estaria encadeada ao lugar do crime, mas porque também o filho inocente. O espírita razoável diria que é culpada, tendo morrido com o monoideísmo do crime. Essa ideia fixa toma formas póstumas e se repete com todos os menores que se gravaram em sua consciência, entre os quais a criança teria, naturalmente, o primeiro lugar. Encaremos um caso mais complexo. Um castelo mal assombrado no Sachi, que pertencera ao conde de Goldstein, possuía um velho apêndice aonde, segundo repetidos relatos, cenas trágicas se apresentavam automaticamente. Um fidalgo que surpreendia a filha com o amante e os apunhalou. De acordo com a lógica de Atman, o espírita seria obrigado a admitir que esses tais personagens estavam condenados a representar aquela cena, naquele lugar, durante séculos consecutivos. A explicação racional é mais simples. Basta que um só agente tenha conservado a lembrança da cena e, pelas suas faculdades ocultas, que tendem a realizar as impressões monoideizados, eles reproduzam as reminiscências, ainda e sempre sob forma dramatizada. Na magia, tanto entre os fantasmas como entre os vivos, é sempre o espírito que tem o primado. A melhor prova de que é bem essa boa explicação sobre a causa do teatro das almas penadas está no análogo da magia operada pelos vivos, quando, por exemplo, um homem que se afoga aparece aos parentes todo a escorrer água, e estes ouvem o bramer do furacão, rumor que ficou gravado na consciência do moribundo. Encontramos ainda em Dalmer um caso desse gênero. Uma senhora planeou uma viagem em companhia de uma parenta, que viria procurá-la de carro às 4 horas da manhã. A senhora esperava a companheira quando de repente ouviu o tropel de cavalos e o rodar de um veículo que parava diante de sua casa. Ouviu a porta abrir-se e ouviu os passos da parente e o roçagar do vestido. A criatura entra-lhe no quarto, mas permanece silenciosa, não a saúda, não responde à pergunta, e desaparece. Uma vista de olhos à rua revela nem sinal da carruagem. Ao nascer do dia chega um mensageiro com carta dessa parenta, e ousando-se de não ter vindo. Temos aqui um bom caso de telepatia, favorecido, pelo estado do espírito da receptora, tensa pela expectativa, o qual se mostra uma pessoa a dramatizar suas ideias. Aí está a forma plástica, acompanhada de manifestações físicas. O mesmo acontece no teatro das almas penadas. A cena só tem realidade na consciência do agente, e por isso esses fenômenos nada provam quanto à vida futura.
As conclusões de Atman são completamente ilógicas. Ainda que podemos constatar, comparando dois fenômenos, que as faculdades dos vivos e dos defuntos são idênticas. E por isso que o homem, quando se utilizam as faculdades ocultas, o age com o seu corpo físico, sim com o astral, e assim nos dois casos. Daí a dificuldade de discernir entre os casos anímicos e os espíritas. Mas ainda uma vez repito que, mesmo no caso darmos a maior amplitude ao animismo, não podemos dispensar o espiritismo ainda admitindo que as experiências ocultas se possam explicar pelo animismo. Aconteceria que a anima, tal como as concebem os nossos fisiologistas, não as explicaria. A anima que fosse capaz de nos explicar seria um espírito, e poderíamos, então, tirar as conclusões sobre a vida futura estudando-lhe o funcionamento. Os fenômenos anímicos só podem produzir-se por meio de uma alma dotada de forças mágicas, capaz de separar-se do corpo e, por conseguinte, que sobrevive ao corpo. Seria, portanto, imortal. Dessa maneira o espiritismo transcendental existiria mesmo que dele não tivéssemos prova nenhuma. Mas é muito provável que possamos tê-las, porque as funções ocultas dos vivos, produzidas pelo corpo astral, são tanto mais intensas quanto mais a vida física se suprime, e quando a supressão é completa, no momento da morte, é lógico que o corpo astral ganha máxima liberdade de ação. Essa é a razão dos fatos espíritas terem sido observados em todos os tempos e em todas as nações. Quem admite a realidade do animismo, como é o caso de Atman, está obrigado, logicamente, a admitir a individualidade metafísica. Isso nos liberta inteiramente do materialismo, e Atman poderia, na máximo, trocá-lo por um panteísmo doble de individualismo. Impelido pelas concessões que se viu forçado a fazer, Atman destruiu o seu próprio sistema, e sua tentativa para colocar o animismo no lugar do espiritismo abortou. Podemos com efeito dizer que o animismo, isto é, as manifestações das faculdades ocultas do corpo astral exteriorizado, já é espiritismo. Tal conceito já era admitido por Confúcio, o qual, reconhecendo o monoideísmo como a alavanca das faculdades ocultas, disse: aquele que emprega a sua vontade sem distração, torna-se espírito pela concentração. Eis porque o animismo não cessa com a morte, nem com ela começa. O espiritismo, ambos são um e outro, ora cá embaixo, ora no além. Mas é tempo que o espiritismo saía do período essas simples representações para entrar no da experimentação científica, da qual nós mesmos comporemos o programa. Se pessoas sem nenhuma noção da física entrassem no laboratório para fazer experiências, é claro que a física aos poucos frutos tiraria. O resultado não será mais favorável se simples curiosos se reúnem para assistir uma sessão espírita, limitando-se a constatar os fenômenos. Esses fenômenos podem ser de alto interesse, mas, não tendo estudos a respeito, os assistentes não sabem como explicá-los. Em nenhum ramo da ciência, simples observações bastam. E preciso, pelo contrário, que experimentalmente dirijamos perguntas à natureza forçando-a a responder. No caso vertente a experimentação exige, logo de início, uns estudos comparados do sonambulismo e do espiritismo encontrarão um paralelismo de fenômenos, mas ainda com muitas brechas, porque dos dois lados hectares um excedente de fenômenos que não se enquadram na série. E difícil imaginar a razão de haver um excedente de forças na série do animismo, revelando aos sonâmbulos faculdade que os espíritos não possuem. Uma vez que a morte não nos priva das faculdades ocultas e, muito pelo contrário, as acresce, o excedente das forças deveria estar do lado espírita. As soluções terão um dia, quando pudermos experimentar a qualquer tempo, mediante a exteriorização artificial do corpo astral. O corpo astral constitui o agente dos dois lados, poderemos, portanto, preencher a lacuna de um dos lados pelo excedente do outro.
Se encontrarmos no sonambulismo funções nunca observadas nos espíritas e vemos no espiritismo fenômenos nunca observados nos sonâmbulos, é porque os experimentadores nunca tentaram verificar o ponto. Se nossa psicologia transcendental estivesse adiantada e se estivesse completo o nosso material espírita, então verificaríamos que os fenômenos se correspondem dos dois lados e apresentam uma riqueza susceptível de esclarecer as trevas ainda reinantes sobre a vida futura. Não apenas a psicologia, mas todas as ciências naturais lucrariam com essa maneira de experimentar. As inteligências do além, sejam qual for a sua natureza, só podem manifestar-se em nosso mundo físico de acordo com as leis físicas, e estamos longe de conhecer todas essas leis. A palavra impossível, que hoje nos disparam quando falamos em experiências espíritas, mostra apenas que as leis conhecidas não bastam para explicá-las. Tais experiências, portanto, dependem de leis que ainda ignoramos. Mas como não hectares nada impossível fora das matemáticas puras, a palavra impossível não existe para um fisiologista, que tudo fez depender exclusivamente da experiência. O fisiologista só pode criticar os métodos de investigação. Assim que constate um ato, não tem mais o direito de usar da crítica, terá pelo contrário, de confessar que se acha diante de uma lei nova, a qual originou um fenômeno real e, portanto, possível. Na boca de um fisiologista a palavra impossível torna-se um vício intelectual. Ele pode apenas admitir que o fenômeno foi mal observado, ou desnaturado na apresentação. Se os casos não encontram explicação, ele deve ter o ânimo de capitular diante do fato, o que não lhe será difícil se é homem sem a pretensão da onisciência. Mas sob este aspecto o Papa, infelizmente, tem muitos colegas entre os sábios. O espírito aqui não se baseia na ciência e na soberania da lei de causalidade, escorrega para a superstição, e o fisiologista que nega a priori descamba para a incredulidade intransigente, da qual são sabidas as funestas consequências na história do pensamento humano. O fisiologista deve reconhecer que o mais inacreditável fenômeno precisa, de qualquer maneira, basear-se numa lei da natureza, porque seu dever número 1 é ser inimigo declarado do milagre. Razão para que os fisiologistas, se tivessem consciência da missão que lhes incumbe, fossem os mais assíduos frequentadores das sessões espíritas. Os fenômenos nela observados não podem ser milagres, logo, devem caber dentro de uma física que não conhecemos. Essas sessões, portanto, deviam interessar no mais alto grau. Poderiam lá estudar enorme massa de fenômenos, com que enriqueceriam os seus conhecimentos e ampliariam a sua visão científica. O fisiologista que se abstém de frequentar essas sessões empaca na entrada de um domínio que é com acento circunflexo seu. Os fatos são tanto mais instrutivos quanto menos se enquadram nas nossas teorias. O espiritismo não se enquadra nelas, mais uma razão, pois, para estudá-lo, temê-lo constitui erro grave. Não é o sobrenatural o que lá acharemos, sim, apenas, o transcendente. Não depararemos milagres, mas tão somente casualidades desconhecidas, nada de misticismo, somente o inexplorado. E em vez, mesmo, de metafísica, teremos metapsíquica. O desenvolvimento histórico da questão da imortalidade mostra-nos que os povos civilizados, partindo de uma profunda convicção religiosa, chegaram, em nossos dias, à incredulidade quase geral. Isso demonstra que não foi satisfatória a solução do problema. Enquanto a humanidade se contentava com a religião que a Igreja ensina, razão havia necessidade de provas, os dogmas bastavam. A ciência, porém, desenvolveu-se e entrou em conflito com a religião. Alguns séculos bastaram, como o Drapeiro demonstrou, para a queda do dogma e o triunfo da ciência. Mas diante desses problemas a ciência tem um dever que absolutamente não provoca conflito. Ela sustenta que o dogma não tem cabimento porque a verdade não para ser crida,
sim para ser provada. E certo que a Igreja nega à inteligência humana a capacidade para conceber os mistérios cristãos, colocando-se no ponto de vista de Tertuliano, relativo à ressurreição de Cristo, impossível, portanto certum impossibile. Mas a humanidade foi pouco a pouco se habituando à alimentação mais substancial que a ciência lhe dá, e não mais se contenta com o credo que é absurdum. O homem pede hoje conhecimentos exatos, mesmo que seja preciso sacrificar o que temos como verdade, e entrar num desses períodos de transição em que o dogma é repelido antes que a ciência lhe dê substituto. Nisto estamos em nossos dias. O tio que, despedindo-se do sobrinho, matriculado em teologia, lhe diz: quando tiveres encontrado uma certeza absoluta, manda-me sem tardança. Deu numa frase a opinião do homem moderno sobre a teologia. Respeitamos a elevada moral do Evangelho, mas já não nos interessamos por questões teológicas, nem pelas sutilezas debatidas nos concílios durante séculos, e causa de tanto derrame de sangue. Agimos bem desinteressando-nos disso, porque essas questões eram casas sem nenhum liame com a verdadeira religião. Achamos muito sintomáticos que num dos mais velhos livros sobre Fausto, Mefistófeles o proíba de ler a Bíblia, e em compensação lhe permita debater questões religiosas, o purgatório, os concílios, as missas, as cerimônias, etc. Mefisto quer preservá-lo da piedade, mas não da teologia. Nesse ponto está de acordo com o Papa Celestino, a quem se atribui esta frase: quando leio o Evangelho, não compreendo mais a teologia, e quando estudo a teologia, não compreendo mais o Evangelho. Abalaram-se os suportes teológicos da moral, mas não com prejuízo da moral, porque todos sentem a necessidade de acudi-la com suportes mais sólidos. A imortalidade, sem a qual poderíamos conceber a moral, mas sem a qual não lhe poderíamos dar base, é um desses suportes. A humanidade não se inclina à cega admissão da imortalidade, mas se pudéssemos oferecer-lhe uma crença baseada em provas científicas, ela acolheria como uma felicidade. Essa prova, entretanto, só seria completa se pudéssemos demonstrar que a imortalidade e o cúmulo da vida futura se baseiam nas mesmas premissas. Nada mais compreensível que a incredulidade dos nossos tempos, porque a Igreja não dá provas da imortalidade e é obscura na definição da outra vida. Ao contrário da ciência, a Igreja ainda não o libertou do erro geoantropocêntrico, coloca a salvação universal na humanidade terrestre. Apenas concede ao homem, entre todas as criaturas do universo, a natureza metafísica. Esse modo de ver não mais se justifica diante dos conceitos da evolução e da psicologia animal. Os seres inferiores também terão, com o correr do tempo, a sua psicologia transcendental, porque sendo a natureza um todo completo, tudo na natureza tem dois lados, o metafísico e o físico. Comete ainda a Igreja o grande erro de não se contentar com a sua finalidade ideal. Ao contrário disso, procura expandir o seu poder tempos com mira na dominação. O interesse da moral exige, além disso, que não o bem-estar na vida do além dependa de nosso próprio esforço moral, ao passo que os sacerdotes de todas as religiões sempre se bateram para ficar os intermediários entre Deus e o homem. Para o sacerdote a obediência à Igreja é de mais valor que a moral, e a salvação eterna depende das graças concedidas pela Igreja. E verdade que já muitos deles reconhecem o mal que a religião e a moral fez à Igreja e a radical reforma que se prepara sob o lema de abaixo Roma, se desenvolverá quando for tempo. A Igreja, entretanto, continua a sustentar pretensões contrárias à religião e à moral. Vi hectares algumas semanas um documento interessante desse gênero, decorando a parede de um quarto. Era a fotografia do Papa, de pé sob um pálio, de tríplice coroa na cabeça e mão em gesto de abençoar. E em caracteres impressos, o Santo Padre. Eu vos suplico, humildemente ajoelhado aos pés de vossa santidade,
que me concedais vossa bênção apostólica e indulgências completas na hora da morte, para mim e todos os meus parentes, até o terceiro grau inclusive. O selo papal se achava posto à súplica, assim como, em língua latina, a sanção da súplica, Exedibus Vaticanis, 4 de dezembro de 1874. A assinatura era ilegível, mas vinha sob a palavra, Episcopus. Vi tempos atrás um documento semelhante pendurado em casa de um burguês de Munique. Não sei o quanto custou, mas sei que me veria às voltas, com a polícia se lançasse no comércio documentos deste tipo, embora valessem tanto como os fabricados em Roma. Vê-se, pois, que o comércio das indulgências, que desapareceu durante a Reforma, apenas mudou de estilo, e continua. A salvação no além ainda depende das intercessões e graças venais da Igreja. Se a esses sinais dos tempos juntamos o fato da catadupa de milhões que sob o pretexto de dinheiro de São Pedro corre para Roma, teremos realmente o direito de dizer que o cristianismo perdeu o traço ideal do seu caráter primitivo, e isso em consequência do desenvolvimento dos poderes temporais da Igreja. O sucessor de Cristo tornou-se o diretor do Banco do Vaticano. Não se diz mais, dá de pastar aos meus carneiros, mas sim, tosqui as minhas as ovelhas. Dadas estas circunstâncias, a tendência de separar do dogma a questão da imortalidade constitui um esforço salutar, e a moral ganha, ao mesmo tempo, base mais sólida. A filosofia encarregou-se desse trabalho, sem entretanto romper completamente com o dogma, que para a escolástica da Idade Média era um nolime tangere. Na Teodicea de Leibniz vemos o quanto é perigoso subordinar a razão à fé. A filosofia emancipou-se, mas não conseguiu popularizar a crença na imortalidade. E não conseguirá enquanto permanecer sob a nefasta influência da teoria de Descartes, que na alma só vê uma entidade pensante, porque se a alma é só isso, teremos sempre diante de nós um enigma insolúvel, de que maneira essa substância metafísica pode unir-se a um corpo físico para formar um só ser. O único caminho a trilhar para atingir o fim é o escolhido, a experimentação científica. Pode procurar a alma por meio da análise da consciência cerebral. Estão expostos à dúvida do raciocínio materialista. Impossível descobrir o olho analisando as lunetas, também impossível achar a alma analisando a consciência cerebral que é sua luneta terrestre. A consciência muda segundo o organismo. Depende, no seu conjunto, do número e da natureza dos sentidos, bem como do cérebro. E por conseguinte, uma função corporal. A consciência não é para a alma outra coisa mas que una potência negativa. Não podemos imaginar qual seja o conteúdo dessa consciência no além, mas é certo, mesmo quando tivéssemos uma resposta a essa pergunta, que uma abstração pensante, como cabeça alada de anjo sem corpo, seria incapaz de agir. A doutrina em condições de satisfazer as exigências da ciência deve eliminar todos esses embaraços. E o que faz o ocultismo? O próprio fisiologista pode familiarizar-se com um além que tão de perto toca o nosso mundo atual e apenas se acha diante das barreiras levantadas pelos fossos sentidos, um além onde não penetraremos de maneira misteriosa, mas no qual nos acharemos quando, depois da morte, nossa participação inconsciente no grande todo se tornar para nós um fato consciente. Esse fisiologista pode simpatizar-se com um além ao qual não temos necessidade de nos adaptar, porque a ele já nos achamos inconscientemente ligados enquanto vivos. Pode familiarizar-se com a existência dos espíritos que a morte não muda em nada adquirem de novo, que mais não fazem além de conservar o que já possuíam em vida. Isto é o corpo astral, a consciência transcendental, as faculdades ocultas. Esse fisiologista pode e deve concordar em que o nosso estado na além dependerá do uso que tenhamos feito de nossa existência terrena porque a lei de conservação da força não pode ser aniquilada pela morte.
Seria uma doutrina psicológica capaz de preencher todas as lacunas das precedentes. Em primeiro lugar, a união da alma com o corpo, não mais uma caixa arbitrária quando o corpo físico, moldar-se pelo astral, e a alma funciona como o princípio organizador do corpo. A alma não surge por ocasião do nascimento do corpo, apenas se incorpora, não é destruída pela morte, apenas se desencarna. Não é por um efeito de ótica que nós desaparecemos para os amigos na hora da morte. Esta doutrina demonstra que a realidade da imortalidade e o estado da vida futura se baseiam nas mesmas premissas. O corpo astral deixa o corpo físico por ocasião da morte, e, libertado dos entraves da matéria, livremente dispõe de suas faculdades ocultas, que, durante a vida terrestre, permaneciam latentes e reprimidas. Jacob Boehme estuda a magia como um ensaio do homem para pôr em relação com a essência da natureza sem empregar nenhum meio físico. Ora, tal coisa só pode efetuar-se por meio da essência do homem, isto é, o seu corpo astral. A magia é, portanto, uma antecipação do estado futuro no além. O uso ilimitado das faculdades ocultas garante-nos uma vida futura bem superior, em capacidades e gozo, à nossa vida terrestre. Heráclito tinha razão de dizer: quando vivemos a nossa vida atual, a alma está morta e enterrada no corpo, mas quando morremos é o contrário, a alma renasce para a vida real. Os sonâmbulos exprimem exatamente a mesma coisa, e o juízo deles tem valor porque os sonâmbulos acham num estado antecipador da vida futura. Uma das sonâmbulas de Kerner dizia: o sono magnético em nada se parece com o sono comum, e pelo contrário, a lucidez mais completa acontece no sono magnético, aproximado e passageiramente o que acontece definitivamente no momento da morte. A vida concentra-se no corpo astral, ao mesmo tempo em que a vida física se suprime. Em princípio é um estado idêntico à morte, justamente porque sabem disso. Os sonâmbulos não temem a morte, muito pelo contrário, quando ela se apresenta a todo o seu ser exprime êxtase. A Igreja não pode, de maneira nenhuma, opor-se que suas doutrinas abstratas às provas palpáveis que o ocultismo apresenta. O além da Igreja é um lugar imaginário, um céu quimérico. Ela nada pode nos dizer sobre o estado da vida futura e, se arrisca uma definição, é uma que não satisfaz nem a nossa inteligência, nem as nossas aspirações morais. As concepções da Igreja são absolutamente incapazes de desenvolver-se, ao passo que a doutrina ocultista, baseada tudo em experiências, mostra-se apta a progredir, porque cada nova das descoberta, cada nova experiência no domínio do sonambulismo, da magia, do espiritismo ou das exteriorizações ódicas, contribuiu para informar-nos e esclarecer-nos sobre os problemas da imortalidade e da vida futura. Do alto desses píncaros para onde nos conduziu a doutrina ocultista da alma, vemos dissipar-se as trevas que até aqui envolveram a questão do futuro do universo e do destino futuro do homem. Em lugar do mundo criado do nada, a ciência mostra-nos o desenvolvimento progressivo das coisas. Poderá ela deter-se um momento para adotar as opiniões dos místicos, segundo as quais o estado primitivo do universo era diferente do atual, e o nosso físico um produto material de um mundo transcendental, e o homem uma simples forma passageira, ou materialização de um ser transcendental. Se encararmos os tempos a virem, parece que a ideia mais elevada que possamos conceber da evolução é a lei do progresso, baseada na conservação da força, abrangendo não só a natureza terrestre e física, como também a transcendental. E o que Spencer desenvolveu numa das suas melhores obras. A natureza transcendental e o lado transcendental do homem seriam, portanto, destinadas a fundir-se pouco a pouco com a natureza física e material. Os progressos da ciência devem sensivelmente atingir as profundidades ocultas da natureza, e a consciência humana, progredindo, se enriquecerá com as forças ocultas do inconsciente. Dois mundos separados, o aqui e o além,
devem, no decurso da evolução, fundir-se num só universo. Observamos que a natureza e a consciência transcendentais do homem ainda permanecem separadas da sua natureza física e da sua consciência cerebral, e que um dos lados só pode manifestar-se à custa do outro, o que sucede pela alternação do nascimento e da morte. A existência oculta e suas funções paralisam-se pelo